Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de matemática. Antes de iniciarmos, queria pedir para você colocar todas as suas atividades em dia, para que você faça as lições. Nosso ano está quase acabando, logo mais esse tempo passa. E faça as suas lições, tá bom? Para que você possa ficar o final de semana bem sossegado. Então, vamos lá? Matemática, continuidade da nossa última live, da nossa última aula aqui também. Olha só, o título do que nós vamos ver hoje é Será que é do mesmo tamanho? Essa aqui é uma pintura, gente, do artista brasileiro Luiz Sassilotto, que chama Concreção. Olha só, como nós podemos observar, ele usa aqui algumas figuras geométricas e apenas 3 cores, certo? O Luiz Sassilotto, ele fez várias obras chamadas concreção, que são seguidas de um número composto de 4 algarismos. Aqui, ó, vocês estão vendo o número, ó, concreção 6.048. Então, todas as outras obras que ele fez dessa concreção, elas têm um número que vem depois dela, formado por 4 algarismos. Lembrando que algarismo é cada um desses números, tá? Os primeiros 2 algarismos representam o ano, certo? Ó, aqui, 60. E os 2 últimos, a sequência de execução das obras, né? Essa é a obra 48, entenderam? Vamos continuar. Você reparou que o pintor usou somente figuras geométricas nessa obra? Então, sim, nós reparamos, olha só. Inclusive, figuras geométricas com traço reto, né? Não tem nenhum círculo aqui, tem só as figuras de traço reto. Em que ano o artista fez essa obra? Vamos relembrar aqui. Os 2 primeiros números são o ano que ele faz, então foi em 1960. De todas essas figuras geométricas aqui, eu quero que vocês olhem um pouquinho e vejam a qual delas vocês já conhecem, tá? Por exemplo, aqui nós temos um triângulo. E quais as outras figuras geométricas que tem aqui? Quero que vocês olhem e pensem, tá bom? Se você fosse reproduzir essa pintura, você precisaria de uma régua? Se você respondeu que sim, acertou. Prof, mas por que eu vou precisar de uma régua? Porque, igual a prof falou, são figuras geométricas com o traço reto. Então, elas precisam estar extremamente corretas. Por quê? Porque senão fica tortinho. Então, sim, a resposta é sim. Precisaríamos sim de uma régua. Na obra Concreção 6.048, Sassilotto utilizou figuras formadas somente por linhas retas. Figuras como essa são chamadas de polígonos. Olha só, essas figuras que ele usou ali, que são apenas as retas, são chamadas de polígonos. Repete com a prof o nome dessa palavra. Polígonos. Isso mesmo. Aqui está falando para nós contarmos quantos lados tem cada um dos polígonos, tá? Olha só. Esses polígonos aqui, nós temos o A, o B e o C, certo? Qual é o número de lados do polígono A? Quantos lados ele tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, o polígono A tem 4 lados. Qual é o nome desse polígono? Será que você sabe? É o trapézio, ou alguns chamam de quadrilátero também. O polígono B tem quantos lados? É esse aqui, ó. 1, 2, 3. E qual é o nome dele? Se você respondeu triângulo, acertou. Aqui na letra C, nós temos o pentágono. O pentágono tem quantos lados? Isso mesmo, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A prof vai ler aqui para vocês a definição de
polígono, tá bom? É uma figura fechada, que tem apenas linhas retas no seu contorno. E essas linhas não se cruzam, elas só se encostam. Figuras fechadas são aquelas em que o contorno começa e acaba em um mesmo ponto. Por exemplo, aqui, olha só. Pra você pegar. Uma figura fechada é isso aqui, ó. Começou aqui, foi. E terminou aqui também, ok? Aqui, sobrepõe a cada polígono as figuras da obra de Daciloto. Escreva o número das figuras que têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Da figura A. Qual era a figura A? Volta lá. O trapézio, certo? Então, quais dessas daqui são iguais? Tem trapézio número 4 e a número 10. Muito bem. A figura B era o triângulo. Então, o triângulo, quantos nós temos iguais aqui? O 2, o 3, o 5, o 6, o 12, 11, 9, 8. Mas, prof, eles estão diferentes. Sim, eles estão em posições diferentes, mas eles são figuras que, se nós virarmos o ladinho, vão ficar perfeitamente encaixadas, porque são iguais. E da figura C, que é o pentágono, temos o número 1 e o número 7 aqui, certo? Seguindo pistas. Veja, colocamos uma malha quadriculada sobre a imagem da pintura para descobrir qual é o espaço de cada figura ocupada na tela, ou seja, queremos saber a área de cada figura. Os quadradinhos vão servir como unidade de medida de área. Prof, como assim? Nós precisamos saber qual é a área do triângulo bege. O triângulo bege é esse aqui, certo? Prof, como eu vou saber qual é a área se o triângulo ele tem alguns pedacinhos aqui que estão cortados? Nós podemos ir montando. Por exemplo, nós temos aqui um quadrado fechado e mais um pedacinho desse aqui. Esse aqui mais esse aqui, se a gente colocar certinho, formam um aqui. Então, 1, 2. E esse pedacinho, se colocar aqui, forma 1. Então, a área do triângulo bege é isso mesmo, 3 quadrados. Olha só. Acompanha isso junto com a prof. Olhando somente para um dos triângulos bege, primeiro contamos quantos quadradinhos inteiros há na figura. No caso, tem um aqui. Depois juntamos os pedacinhos, igual a prof já ensinou vocês. Aí, olha só. Estão vendo? Aqui juntou com esse, elimina. Aí, aqui ficou faltando. Coloca lá para completar, certo? E no final fecharam exatamente 3. Então, a área é toda essa parte aqui. Quantos tem? 1, 2, 3. A área é de 3 quadradinhos.